Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas, hoje, sempre, e esta semana que se inicia, especificamente, seja uma semana repleta de bênçãos e o Senhor esteja guiando-nos em toda a sua verdade. Amados, vamos começar agora uma nova lição, uma lição nova para esta semana, que é nova também, não é? Então, a lição desta semana tem como título Festa dos Tabernáculos, o confronto. Na semana passada, nós estudamos sobre a carne e o sangue como um alimento espiritual superior, né? Na grande e profunda pregação que Cristo faz no capítulo 6 de João. E, dando continuidade a este livro maravilhoso, vamos agora para o capítulo 7. Então, temos como título aí a festa dos tabernáculos, o confronto. Ora, amados, no verso síntese desta semana, que está em João, capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz assim: depois disso o quê? Ora, o que está lá no capítulo 6. Depois que ele pregou sobre a carne e o sangue, que ele tinha que comer a carne e o sangue dele e tal, que eram os alimentos verdadeiros, espirituais, né? Verdadeiramente espirituais, ali houve uma perseguição, muitos discípulos abandonaram Jesus Cristo e cada vez mais os judeus queriam matá-lo. Então Cristo some dali, né? A Bíblia diz, depois disso, Jesus percorreu toda a Galileia, né? A região dele lá no norte, lá em cima, aquela região formada por Caná, por Cafarnaum, por Betsaida, né? Próximo ao mar da Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia lá no sul, lá embaixo, ao redor de Jerusalém, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa dos tabernáculos, aí até o verso 2, né? Mas se aproximava então a festa dos tabernáculos. Então o verso síntese dessa semana vai trazer para nós o cenário aonde vai se desenvolver um grande confronto entre Jesus Cristo e a liderança do Sinédrio, a liderança dos judeus, os judeus religiosos, formar a cúpula, cuja cúpula era formado por membros de uma seita terrível, religiosamente cega, chamada de os fariseus. Uma seita realmente muito radical, que se julgava os mais santos, privilegiava muito a aparência exterior, e o interior, como disse Cristo, era como um sepulcro caiado, como um copo sujo. Um copo por fora estava bem limpinho, por dentro era sujo, né? Essa foi a descrição espiritual que Cristo deu daqueles homens religiosos. Pois bem, o texto está dizendo aqui que Jesus saiu de Jerusalém, o centro religioso, a igreja, a cidade principal, cidade de Davi, principal, que ele tinha o objetivo principal de vir para ela. Ali era o centro, ali era onde se congregava, ali onde se juntava a grande maioria do professo povo de Deus naquela época. E lá era o principal, mas veja que ele praticamente foi proibido de pregar naquela igreja, no grande centro da religião, onde se concentravam os mestres ensinadores, né? Em sua maioria, os maiores, e a grande quantidade de gente estava ali. Infelizmente, para não ser morto, né? Antes do tempo determinado pelo Pai, ele teve que sair dali e voltar para a região onde ele cresceu, a região da Galileia, né? Lá ao norte, lá pertinho da Síria. Ele sobe então. Mas ao se aproximar a festa dos tabernáculos, diz o texto aqui, né? Ele vai fazer alguma coisa, né? E para a gente entender melhor, o que era a festa dos tabernáculos? Ou como o judeu chama de Sukkot. Sukkah ou Sukkah quer dizer tabernáculo. Sukkot é o plural, tabernáculos. Então, na festa dos tabernáculos,
havia, que era uma das 3 festas agrícolas, né? Ou também é conhecido como a festa das colheitas. Era uma época de colheita, né? Onde o povo se dirigia para Jerusalém para levar a sua oferta de primícias, né? As suas primícias, parte da sua colheita, as ofertas de gratidões, havia oferta de elevação, né? Havia lá, então, o povo convergia. Era uma das 3 festas que chamava festas dos peregrinos. Todo mundo que morava, todo filho de Israel que morava distante dali, nessas 3 festas, ele sentia no direito ou no dever de dirigir-se para Jerusalém para apresentar seus sacrifícios a Deus, né, de gratidão, ou oferta pelo pecado, pela culpa, etc. Então, veja que era uma dessas 3 festas. Festa da colheita. Colheita, assim, vinculado assim, uma festa agrícola, assim como também era a festa da Páscoa e a festa do tabernáculo. Esta festa era a festa das cabanas, né? Também chamada de festa das cabanas, tabernáculos ou cabanas. Cabanas já é uma palavra mais moderna, né? Esta festa, ela acontecia no dia 15 do primeiro mês. Se fosse o nosso calendário, seria, por exemplo, 15 de janeiro, mas não é. É o contrário. Ela acontece lá no final, para os judeus, acontece ali finalzinho de setembro até outubro, por aí, às vezes em outubro. O calendário do judeu não é igual ao nosso calendário, né? Então, a festa, antigamente, era assim. No dia 15, era, como a festa da Páscoa era, por exemplo, era 14 de Nissan, era Páscoa, aí colado com a Páscoa, eram 7 dias de festa chamada de Festa dos Pães Asmos, que a Festa dos Pães Asmos estava conectado à Páscoa. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. 50 dias depois tem a festa de Pentecostes, que era a terceira festa da agrícola, das colheitas, né? Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que era também uma festa chamada de Festa da Colheita, né? Ou das colheitas, no plural. Então, essa festa, ela tinha uma conotação especial. Se a festa da Páscoa era para lembrar que o povo havia saído do Egito, havia sido arrancado do Egito, né? Por isso que eles comiam um cordeiro apressado, já com a roupa, com tudo pronto para ir embora, né? Ela lembrava uma libertação ou uma passagem, como a própria palavra Páscoa quer dizer, né? A palavra Pessa no hebraico quer dizer passagem de um estado para outro, de uma situação para outra. Neste caso aí, no sentido lá, era passar do estado de escravidão, servidão, para um estado de liberdade. Passar da região idólatra do Egito para o deserto, para estar somente com Deus. Era uma passagem. No sentido tipológico e espiritual, é você passar do estado de pecador para um estado de homem justificado. Um estado de velho homem para um estado de novo homem. De velha criatura para uma nova criatura. De uma pessoa que está renasceu, né? Para viver em plena liberdade, num novo estado, numa nova criatura, um novo estado de vida, né? Um novo estado de espírito, etc. 50 dias depois era a festa de Pentecostes. O Pentecostes, que era quando Deus derramou do céu o Espírito Santo, né? Para eles produzirem o fruto do Espírito, por isso que era uma festa de colheita, né? Uma festa agrícola. Então, o Senhor derrama o Espírito, né? Os apóstolos começam agora a colher de Deus os espíritos de todo aquele trabalho que eles passaram com Cristo, né? 3 anos, mais de 3 anos e meio ali com Cristo aprendendo tudo, para agora começar a trabalhar, né? Exatamente porque o povo sai do Egito, 50 dias depois estão no pé do Monte Sinai, e Moisés recebe ali a lei. Do céu também vem a lei, assim como veio o Espírito Santo. Então, tem muita ligação. Então, essas festas, elas estão sempre trazendo à memória do povo aquilo que aconteceu, que Deus fez lá a partir do Egito, aquela libertação. A festa das cabanas, ou a festa de Sucote, dos tabernáculos,
Era uma festa que o objetivo dela era fazer o povo se lembrar que ele foi peregrino no deserto e moraram em cabanas no deserto. Eles não moraram em casas luxuosas, não moraram em mansões, em casas de pedra, de cedro, não. Viviam em cabanas. Essa festa era para mostrar que em toda a simplicidade o Senhor cuidou deles. Eles tinham esse objetivo. E aí trazia para o Senhor as primícias, para se lembrar disso. Se lembrar dessa condição. Então, vocês imaginem que estava aproximando lá em Israel esta festa e todo o povo iria para Jerusalém. Jerusalém estava lotada de gente. Se todo mundo estava convergindo para lá, a pergunta que nós fazemos é: será que Jesus ia perder essa oportunidade de estar com esse povo todinho lá em Jerusalém para anunciar o reino de Deus? Será? Eu duvido que Cristo não vá para lá. Continuando, amados, vamos aqui para a primeira pergunta desta semana. Que conselho deram os irmãos de Jesus para que descesse a Judeia? Ora, quem eram esses irmãos de Jesus? Os irmãos carnais, irmãos filhos da mesma mulher, Maria. Esses são os irmãos que a Bíblia se refere aqui, tá bom? Bem claro, para aqueles que passaram a acreditar no mito idólatra da igreja da Idade Média, dizendo que Maria só teve Jesus e continuou, mesmo tendo Jesus, continuou virgem, né? E subiu ao céu, não morreu, continuou virgem, virou uma intercessora. Esse mito que inventaram, né? Sem nenhuma argumentação bíblica, inclusive trazendo dúvida, né? Trazendo subsídios para que as pessoas vejam de forma pejorativa Maria, que foi uma mulher santa, que foi uma serva de Deus, escolhida para carregar em seu ventre o Filho do Homem, o Salvador do mundo, uma honra inigualável. Imagine que já foi uma honra para os homens andar com Jesus lado a lado, agora imagine uma mulher carregar o Salvador dentro do seu ventre. Imagine só o tamanho dessa honra. Então a mulher, a Bíblia não diz: Maria, tu és bem-aventurada, né? Maria, tu és santa, não. Diz: bendito é o fruto do teu ventre. Não diz: Maria, tu és bendita, tu és santíssima, tu és... Não. A Escritura lança luz ao que ela carregava no ventre, e não a mente dela, e não a pessoa dela, embora ela estivesse no nível espiritual muito acima da maioria dos seres humanos na Terra, porque Deus a escolheu não só porque ela era virgem sexualmente, né? Fisicamente, não. Mas com certeza também era uma pessoa consagrada, era uma mulher de um espírito, né? Consagrado a Deus. Não tenho dúvida disso, mas vamos lá. Então o texto aqui está falando exatamente dos irmãos de Jesus, filhos de Maria, filhos da mesma mulher, irmão de sangue, né? Olha o que o texto diz. E provavelmente filhos de José, né? Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui, da região da Galileia, né? E ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Quando a gente lê esse texto aqui, amados, os irmãos de Jesus, ou seja, Jesus estava na casa dele, né? Provavelmente com a mãe, com todo mundo, né? E aqui os seus irmãos, os irmãos da própria casa, da própria família, você deve dar o seguinte conselho para ele: você deve, veja que eram os irmãos e não um dos irmãos. Era um pensamento unânime. Já fazia muito tempo que Jesus tinha subido de Jerusalém para lá, e os irmãos parece que estavam um pouco incomodados com a presença de Jesus ali. Olha, você deve descer, porque ele está chegando à festa dos tabernáculos. Haverá milhões ali, milhares, né? Ou milhão, né? Acima de 1 milhão de pessoas ali. E você deve fazer esses sinais que você anda fazendo por aí lá, para o povo saber que você é enviado. Deve ir para lá, porque é lá onde as coisas acontecem. E não nesse fim de mundo. Era mais ou menos isso que estava implícito aí na fala dos irmãos de Jesus. Mas a pergunta é: qual era o real sentimento no coração dessas pessoas, né? Desses irmãos de Jesus? Eles queriam realmente que Cristo fosse, porque eles queriam ver
as pessoas reconhecendo o enviado de Deus, porque eles acreditavam que Jesus era o enviado de Deus, porque é então que os seus da própria casa, do próprio sangue, né, da própria família, estava querendo que Jesus Cristo descesse lá para Jerusalém, na festa dos tabernáculos, porque realmente o povo precisava ver os sinais, né? Diz bem claro, eles dizem, você deve sair daqui e ir para a região da Judéia. Não, ele não fala exatamente Jerusalém, mas a região da Judéia, ficar rodando ali pela Judéia, aonde o próprio Jesus Cristo, e eles sabiam disso, havia sido ameaçado de morte. Porque de Jerusalém, diariamente, saía inúmeras companhias, caravanas, né, dos serviçais do templo, dos levitas e das pessoas que serviam, né, como olhos espiões deles. Ninguém podia falar nada. Se aparecesse qualquer mestre pregador, já era enviado uma equipe para investigar aquilo lá, porque a religião ela é dominadora, a religião é opressora. Hoje é do mesmo jeito. Muitas igrejas proíbem que os membros da igreja fundem um grupo de estudo na sua casa. Se o pastor não autorizar, se o pastor não disser o que o sujeito tem que dizer lá na casa dele, ele não tem a liberdade de estudar a Bíblia por ele mesmo, não. Ele tem que estudar aquele bloco de estudo, aquele livro de estudo, aquele guia de estudo que a igreja dá e que o pastor está monitorando. Porque as pessoas não podem aprender mais do que aquilo que o pastor quer ensinar. Veja que a igreja opressora, religiosa, ela é dominada por homens e da maneira errada. As pessoas não têm liberdade de cumprir o que a Bíblia diz. E todos serão ensinados por Deus. As pessoas não têm, dentro da religião, a liberdade de ler a Bíblia por si só e compreender como está lá. Tem que entender segundo a ótica da igreja. E cada igreja entende de um jeito. Já imaginou? A maioria, poucas creem a mesma coisas iguais ou muito semelhantes. Então veja só a dificuldade que o sistema religioso de hoje e o de antigamente também aplicava nisso. Então quando os irmãos de Jesus pedem para que ele vá para lá, ora, eles sabiam que uma caravana, que uma equipe vinda do Sinédrio de Jerusalém ia monitorar Jesus Cristo. E Cristo poderia ser preso a qualquer momento, e já estava ameaçado de morte, não era a primeira vez. Já é a quarta ou quinta ameaça de morte pública que Cristo já estava recebendo lá dos judeus. Então era um momento muito difícil. Mas os irmãos pedem para que Jesus desça lá para a festa, né, no período da festa dos tabernáculos, para a Judéia. Continuando o raciocínio, vamos para a segunda pergunta. Agora os versos seguintes, né? Nós lemos até o verso 3, vamos agora para o verso 4 e 5 do capítulo 7 de João. O que motivou os irmãos de Jesus a darem esse conselho a ele? É um conselho entre aspas, né? Que conselho, né? Olha só, vamos ver aí ao verso 4 e 5. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Olha o que os irmãos de Jesus estavam dizendo para ele. Olha que linguagem de sabedoria popular eles estavam dizendo. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas. Mostre-se ao mundo, disse os irmãos de Jesus. Ó. Aí eles concluem, aí o verso explica agora o sentimento deles, o real espírito deles. Ó. Pois nem os seus irmãos criam nele. Olha só. Veja que quando a pessoa não crê em Jesus é porque não conhece ele. A primeira pergunta que a gente faz diante desta fala dos irmãos de Jesus é: Jesus estava buscando reconhecimento público? Veja que esses irmãos de Jesus Cristo eram completamente uns desorientados, né? Uns mundanos realmente que não entendiam a sua missão, não eram pessoas espirituais. Veja só que Maria não era mãe de Deus. Como é que ela dá a luz a um Deus e dá a luz a um monte de diabos depois? De irmãos que não reconhecem, irmãos do Salvador e nunca reconhecem Salvador. Que coisa estranha, não é mesmo? Pois bem, porque essa mulher deveria dar a luz só a homens igual João Batista, com grande discernimento, né? Se o mérito é dela, não é mesmo?
como alguns ensinam. Vejam só a incoerência, a incongruência dos fatos, dos relatos, né? E aí, o texto diz aqui claramente que os irmãos dizem assim, olha, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age como você está agindo em segredo, escondido aqui, fazendo um monte de milagre, todo dia, e o povo lá de Jerusalém, o centro da fé, não está sabendo o que você está fazendo aqui, nesse fim de mundo, aqui escondido. Vá para lá. Ora, se Jesus tinha acabado de dizer 3 vezes, no capítulo 5 especificamente, né, e no capítulo 6, que nós estamos na semana passada, Cristo vai dizer assim, ei, eu não recebo glória de homem, ou seja, eu não vim aqui buscar glória dos seres humanos, eu não vim aqui, reconhecimento público é o quê? O reconhecimento público é o quê? Uma exaltação do homem para outro homem. Reconhecimento público é quando uma entidade ou alguém em público dá um depoimento dizendo, né? Ora, Jesus não estava buscando isso e os irmãos de Jesus entendiam errado, né? Olha só. E ele fala assim, mostre-se ao mundo. Olha, Jesus nem responde a ele porque vê que são loucos, sem juízo, né? Não entende que ele está, a missão e a pregação dele. Jesus Cristo já tinha dito para Nicodemos, eu não vim aqui me mostrar o mundo não, rapaz. Vai chegar uma época em que as pessoas correrão para mim. Quando o Filho do Homem for levantado, assim como aquela serpente de bronze foi levantada no deserto, todos atrairei a mim. Então todos os que o Pai me der, virão a mim, né? Que coisa, né? Que coisa linda quando a gente consegue conectar todas as mensagens de Cristo e entender o que está se passando, né? Com aqueles que estão do lado de Cristo, que ainda não compreendem a verdade, e com a dificuldade gigantesca que Cristo tinha para tentar fazê-los compreender, tirar a visão dele da coisa pública, da coisa exterior, da coisa deste mundo, para conduzi-los a uma compreensão espiritual. Esse era um desafio terrível. Até hoje é assim, até com os próprios crentes, os religiosos, têm essa dificuldade de tirar o olho do mundo, né? Das coisas deste mundo, para entender uma mensagem espiritual que realmente edifica o homem, né? Uma mensagem que o Senhor quer que nós aprendamos, que com certeza servirá para a nossa edificação espiritual. Veja só, já imaginou o texto dizer claramente que olha, o texto aqui não diz que os irmãos de Cristo não acreditavam nele. A Bíblia diz que nem os seus próprios irmãos, nem. Ou seja, nem os da sua própria casa. Isso quer dizer o quê? Que muita gente não acreditava nele. Se os da própria casa, que viam os maiores milagres que Cristo fazer com a vida de muita gente, imaginem os mais distantes. Imagine o povo de Jerusalém, os líderes, todos cobiçosos pelos seus cargos, seus postos, as suas benesses, né, o muito dinheiro que eles recebiam, o envolvimento político com o Estado, envolvendo muito ouro, muita prata, muito dinheiro, eram muito ricos os religiosos. É igual de hoje, é a mesma coisa de hoje. Você olhando para a igreja de hoje, olhando para o passado, é a mesma coisa. Não muda nada. O homem é o mesmo, Satanás sabe que esse homem é cobiçoso, Satanás sabe que essas pessoas amam o ouro, amam a fama, amam o dinheiro, amam a posição, amam o status. Aí Satanás, né? Obviamente, quando vê que o sujeito comanda milhares de pessoas, eles chegam com isso aí, porque Satanás é a forma como ele chegou até para Jesus Cristo. Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Ele continua fazendo o mesmo. E então, quando o texto diz, nem os seus próprios irmãos acreditavam nele, tinha fé nele, cria nele, isso significa dizer que Jesus Cristo passou por muito sofrimento aqui na terra. Já imaginou isso? Jesus conviver com 12 discípulos, pelo menos, claramente, a Bíblia diz claramente que tinha um que não acreditava nele, que era Tomé. E Jesus Cristo nunca puxou a orelha de Tomé por causa disso, durante todos os 3 anos e meio de ensinamento. Pedro, Cristo mandou Satanás sair dele.
Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas, o mais inteligente do grupo, traiu Jesus. A pergunta é: quem é que cria em Jesus mesmo? Essa é a pergunta. O texto está dizendo aqui que ninguém cria em Jesus. A pergunta é: quem é que cria em Jesus? Os estrangeiros, os distantes, porque os de perto ninguém acreditava. Os distantes, a mulher Ciro Fenícia, lá vizinho, lá Galileia, assim, o lado oeste, né? Ao ocidente da região da Galileia, tem ali, indo para o mar, tinha a região de Tiro e Sidom, a mulher ali, cananeia. Aquela mulher que chega chorando, pedindo a Jesus que cure a sua filha, né? E Jesus diz bem claro para ela: não, eu não posso deixar de te tirar da boca dos judeus para dar a você não, que é uma mulher da cidade de Tiro e Sidom, uma cidade amaldiçoada. Ela falou: sim, Senhor, mas até não posso tirar da boca dos judeus e dar aos cachorros, Jesus Cristo falou, não foi? Não para humilhar, chamando ela de cachorro, não, mas é para mostrar, para justamente exaltar ela, a fé dela. A mulher: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Eu não quero o pão todo, não, eu quero só migalhas, me dê as migalhas, o resto. Aí Jesus: quanta fé, que mulher de fé. Em Israel todinho, todo Israel, da Galileia, Judeia, né? Da Cisjordânia ao Líbano, nunca encontrei ninguém com a fé do tamanho desta mulher. Os distantes criam. Um centurião romano, ó, lá da Itália, lá da Europa, atravessando o mar Mediterrâneo, olha só, um centurião romano chegou para Cristo para curar o servo dele. Cristo fala: nunca vi uma fé desse tamanho em Israel. Já imaginou? Uma mulher samaritana chamada de Gentia, né? Gentílica, lá na região de Samaria, né? Região ali de Siquém, cidade de Siquém, né? Então, essas pessoas distantes de Cristo acreditavam só em ouvir falar dele, o que ele fez, mas os de casa não acreditavam. Já imaginou a situação? Terrível, né? Este é o cenário, começando hoje essa lição domingo, este é o cenário preparatório para o que Cristo vai fazer, né, neste capítulo 7, no período da festa dos tabernáculos.